Vamos começar então o terceiro capítulo da nossa disciplina e falar sobre transformadores. Vamos falar nessa primeira parte, uma introdução sobre transformadores, falar sobre aspectos construtivos e definir o transformador ideal. Como eu falei na aula inicial, os sistemas elétricos de potência se viabilizaram pela utilização do transformador. Então, a forma geral, né, de um sistema, né, onde eu tenho uma geração e uma carga, a geração por limites tecnológicos estão sempre limitada a alguma dezena de kilovolts nos seus terminais. Então, logo na saída de um gerador, eu tenho que ter um grande transformador que eleve a tensão para transmitir em alta tensão essa potência elétrica gerada. Em seguida, quando eu chego na cidade, em geral tem vários níveis de rebaixamento que eu representei num único transformador aqui, levando, né, de 500 kV para 13,8 kV, que em geral é a tensão de distribuição. Né? Os alimentadores, né, os fios que a gente vê nos postes da cidade, são, aqui no Brasil, em geral, de 13,8 kV. Finalmente, quando vai chegar na nossa casa, né, a tensão é rebaixada uma terceira vez para o nível de tensão 380 volts, aqui em Brasília, ou 220 fase neutro, né, para chegar na tomada da nossa casa. Então, essa elevação da tensão para diminuir as perdas do sistema de transmissão, que viabilizou um sistema elétrico, que mostra a importância, né, da análise do transformador. O transformador é sempre muito simples, né? São bobinas de cobre acopladas. Bobinas de cobre acopladas, e essas bobinas acopladas por um material ferromagnético, elas podem envolver o núcleo ou podem ser envolvidas pelo núcleo. Uma figura mostra isso de maneira esquemática. Essas bobinas aqui, por exemplo, primário e secundário, ela envolve o núcleo de ferro. Essas bobinas, primário e secundário, são envolvidas pelo núcleo de ferro. Certo? Vale a pena a gente prestar atenção também em duas características. Uma área da janela do núcleo de ferro, por onde a gente pode passar as minhas bobinas. E uma área do núcleo de ferro, que eu chamo de AN, por onde o fluxo, né, que vai concatenar as duas bobinas, vai variar. Então, a gente pode então tentar falar, usando aquelas duas áreas, dos aspectos construtivos, em particular do tamanho do transformador. Vamos falar do tamanho, da refrigeração e um pouco de isolamento. É fácil você determinar o valor RMS da tensão primária ou secundária de um transformador. Ela é proporcional a Nφ, como a própria definição da lei de Faraday nos dá, né? E a sua variação no tempo. Portanto, calcular o valor RMS da tensão vai ser alguma coisa proporcional ao número de espiras, ao fluxo e à frequência. Note que o fluxo é dado por B vezes A a área do núcleo. B, como a gente já viu, satura, portanto ele tem uma limitação, a gente não pode ter densidades de fluxo em materiais ferromagnéticos normais muito maior do que um Tesla. Da mesma forma, para a corrente, é fácil determinar que I vai ser igual a densidade de corrente vezes a área. Esta área é a área da janela, e como a gente não usa toda a área da janela para passar cobre, eu preciso de uma parte da janela para passar o isolador, a gente usa um coeficiente, um coeficiente que reduz a área efetiva de cobre do meu transformador. Esta constante, a densidade de corrente, também ela é limitada por motivos térmicos. Eu não posso trabalhar com jotas muito grandes. Portanto, a potência aparente de um transformador, que é dado pelo produto VI, independe de N, mas tem várias constantes, né? A densidade de corrente, a densidade de fluxo, aquele coeficiente de enrolamento, e principalmente é proporcional à área do núcleo e à área da janela,
ou a área onde a gente passa os enrolamentos de cobre. Eu mostro dois exemplos, né? Aqui um grande transformador de alta tensão, tem uma pessoa aqui que para mostrar o tamanho relativo dele, a gente vê um tanque de óleo, aqui vê os radiadores, um transformador de 300 MVA. Eu posso mostrar também um pequeno transformador de 150 kVA, que são os transformadores que a gente está acostumado a ver nos postes, né, instalados na cidade. É um transformador de distribuição, onde eu tenho as buchas de entrada, em geral em 13,8 mil volts, as buchas de baixa tensão, 380 volts, né, a fase neutro igual a 220 volts. Então, só para mostrar, dar uma ordem de grandeza do tamanho dos transformadores. Aqui a gente pode ver também os radiadores, né? Quanto à refrigeração, veja só, quando a gente olha um transformador, a gente vê o tanque, né? O tanque do óleo, a gente não consegue ver nem o núcleo, nem as espiras. E esse sistema, né, tem o tanque de expansão do óleo, tem os radiadores por onde a água vai passar. Note que esse transformador tem as buchas de alta tensão, buchas de baixa tensão e tem 3 enrolamentos. Em geral é primário e secundário da fase A, primário e secundário da fase B, primário e secundário da fase C. É um transformador cujo núcleo é envolvido pelas bobinas. É um transformador trifásico. O processo de refrigeração se dá por convecção. O óleo quente sobe, circula pelo radiador, esfria, eliminando calor e volta por baixo. Analisar o óleo do transformador é sempre uma atitude da manutenção muito sistemática que mostra como é que está a operação do transformador. Quanto ao isolamento, note só, aqui eu tenho as bobinas, por exemplo, do enrolamento de baixa tensão, aqui eu tenho as bobinas do enrolamento de alta tensão, e uma distensão entre o cobre e o isolamento, não é? Para justificar aquele coeficiente cadáver que a gente usou. Além disso, eu preciso de alguns espaçadores, né, que estão colocados aqui. Então, é isso que eu poderia falar sobre aspectos construtivos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os conceitos, né, os princípios de funcionamento de um transformador, que ele é dado pela lei de Faraday. Em geral, a gente trata o transformador como sendo um transformador ideal e, para chegar no seu circuito equivalente, a gente acrescenta os problemas, né? As resistências, essas coisas que acontecem na vida real de um transformador. Então, nosso objetivo é analisar um transformador monofásico ou trifásico em regime permanente. Quais são as características do transformador ideal? 2. Resistividade igual a zero, que implica numa resistência igual a zero, e permeabilidade igual ao infinito. O que eu quero dizer com a permeabilidade infinita? Ora, se a permeabilidade é infinita, a relutância do caminho magnético é igual a zero. Não haverá, portanto, dispersão. É fácil de ver isso, né? Naquele nosso circuitinho com 2 bobinas acopladas, este fluxo de magnetização vai enxergar um caminho de relutância igual a zero, fazendo com que nada se disperse. Eu posso ver a mesma figura através do meu circuito magnético, né, onde esta relutância é igual a zero, portanto, esta relutância está em curto-circuito, todo o fluxo vai passar pelo caminho de magnetização. Com essas características, é fácil determinar qual é a tensão, ou seja, qual é a relação entre a tensão no primário e a tensão no secundário de um transformador ideal. Se eu sei, então, que o fluxo concatenado com a bobina 1 é N1 Φmag, fluxo concatenado com a bobina 2 é N2 Φmag, sabendo que a variação do fluxo no tempo é diferente de zero, eu tenho, então, que a tensão, a relação entre as tensões vai ser diretamente proporcional à relação entre o número de espiras, que eu chamo de A. Olha que incrível. Então, só enrolando, né, as bobinas, só definindo o número de bobinas do primário e do secundário, eu posso fazer qualquer relação, eu posso entrar com qualquer tensão, sair com qualquer tensão nesse meu equipamento, que é de uma simplicidade impressionante.
Uma outra coisa que é interessante é que, evidentemente, a hora que eu botar uma carga no secundário, por exemplo, desse meu transformador, vai aparecer uma corrente, eu tenho uma tensão, se eu coloco uma carga, vai circular uma corrente, que vai produzir uma força magnetomotriz que eu chamo de força magnetomotriz de secundário. Só que a gente viu que o fluxo de magnetização que está envolvendo o meu núcleo, ela não pode variar instantaneamente, claro, né, pela lei de Faraday, pela própria lei de Faraday. Quando eu faço passar uma corrente no secundário do meu transformador, vai aparecer uma corrente no primário para equilibrar a força magnetomotriz do secundário. No transformador ideal, a força magnetomotriz do primário iguala a força magnetomotriz do secundário, fazendo então que a relação entre a corrente do primário e a do secundário seja o inverso da relação de transformação. Portanto, N2 sobre N1. Isso é interessante, não é? E tem uma terceira condição que me parece bastante interessante, mostrar que se a impedância Z2, que está no secundário do meu transformador, dado por E2 sobre I2, se eu usar as expressões de E1 e I1 em relação a E2 e I2, a gente observa que o valor da impedância em ohm no secundário é completamente diferente do valor da impedância em ohm do primário. Então, se você medir, né, com um ohmímetro a tensão de uma determinada carga no secundário ou no primário, o valor dessa impedância vai ser completamente diferente, dado pela relação de transformação ao quadrado. Finalmente, a relação entre potência, né, a potência do secundário, faço a substituição, ela será sempre igual à potência do primário. Em geral, a gente não tem muito interesse na polaridade do transformador. Por quê? Porque a gente ter E ou menos E, na verdade, é uma defasagem de 180 graus da minha tensão. Né? Como eu sempre tenho uma tensão como referência fasorial, não tem muito interesse. A polaridade tem interesse quando a gente começa a botar transformadores em paralelo. Evidentemente, você não pode botar dois transformadores em paralelo com tensões com polaridade inversa, porque vou provocar um curto-circuito. Como é que a gente define a polaridade? A gente viu que a gente não vê o núcleo num transformador, a gente vê o tanque. Né? E aí a polaridade vai depender de como o enrolamento está enrolado. Se estiver enrolado dessa forma, percebam que pela regra da mão direita, o fluxo produzido pela corrente I1 estará nessa direção. Se 2 positivo estiver na mesma direção, entrando no meu transformador, vai produzir um fluxo na mesma direção. E a gente diz que esse transformador tem a mesma polaridade. Em geral, para medir, né, ou para notar, a gente bota um ponto, né, E1 e E2 têm a mesma polaridade, e para medir, a gente aplica uma tensão V12, bota em curto-circuito os pontos 2 e 4 e mede a tensão V13. Se a minha tensão medida V13 for menor do que a tensão V12 aplicada, é porque a polaridade vai ser 1,3. Se ela for maior que a tensão aplicada, quer dizer que essa tensão está invertida, portanto a polaridade será 1,4. Era isso que eu queria falar nessa primeira aula. Eu agradeço a atenção e até a próxima.